que já era esperado aconteceu. Lula comunica a demissão do ministro Paulo Pimenta. Isso é assunto para ela, claro. Nós vamos a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde. Conta pra gente aí. Então quer dizer que a pimenta foi no olho de alguém? Pois é, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Como já estava previsto, Paulo Pimenta sai do Ministério da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Esse comunicado aconteceu agora há pouco, ainda no dia de hoje, mas a transição já estava sendo acertada aí desde a segunda-feira, até porque quem assume a partir de agora, um nome que também já estava sendo ventilado, é o do Sidônio Palmeira. Ele é marqueteiro, vem acompanhando Lula nessa trajetória. Os comentários é que eles têm muita sinergia desde a campanha de 2022, eles conversavam diariamente, é isso que eles relatam aqui em Brasília nos bastidores. E olha, amanhã será o último dia de Paulo Pimenta, então, na secretaria, no comando da Secretaria de Comunicação do governo. Amanhã, inclusive, teremos um ato simbólico em memória aí ao 8 de janeiro, vai acontecer inclusive aqui na Praça dos Três Poderes, e deve ser então a última demanda, estando Paulo Pimenta à frente da secretaria. Depois ele tira férias e quando retornar, ele deve então conversar diretamente com o presidente Lula, que vai definir quais serão suas atribuições à frente do governo. Existe inclusive uma especulação que ele pode virar líder do governo na Câmara, afinal, ele é deputado federal, está licenciado justamente por causa do comando da Secretaria de Comunicação. E a liderança do governo, a gente lembra que atualmente ela é pleiteada pelo José Guimarães, né, também do PT. Então, ao assumir essa Secretaria-Geral da Presidência, que é atualmente comandada pelo Márcio Macedo, teria assim uma troca de cadeiras, né? José Guimarães pode assumir a Secretaria-Geral da Presidência e o Paulo Pimenta vai, se tudo ocorrer como está previsto, assumir a liderança do governo do PT aqui na Câmara. Questionado, o ministro disse que ainda não sabe qual vai ser a sua nova função, só retornando das férias mesmo. E, para reforçar essa troca de comando na SECOM, também já estava prevista a intenção do governo Lula é dar uma guinada, uma estratégia aí para os próximos 2 anos. A gente tem acompanhado, inclusive, algumas pesquisas que mostram que a popularidade do Lula caiu bastante em função de vários fatores aí que os nossos comentaristas, inclusive, vão trazer. Mas a ideia é que o marqueteiro, então, Sidônio Palmeira, dê essa guinada junto com essa sinergia que ele e o presidente Lula prometem trazer. Geise. Muito obrigada, Berê, pelas informações. Até mais. Olha, esse caso é interessante porque a SECOM ela já vem passando por um tempo, né, em relação a essas reestruturações de equipe. Vale lembrar ainda que jornalistas da Globo afirmaram que a SECOM funcionava como pequenos feudos. Então, portanto, essa gestão não era totalmente só nas costas ou só sobre a responsabilidade do Paulo Pimenta. A Janja, por exemplo, ela ficava responsável por toda a parte de rede social e fazer ali toda essa frente de rede social para impulsionar o governo Lula, impulsionar os petistas à popularidade. Mas isso é assunto para ele, o Bruno Musa, que está aqui conosco hoje. Boa tarde, Musa, bem-vindo ao Jornal do Oeste. Musa, a gente sabe, inclusive, que a SECOM, na verdade, na prática, funciona como um Ministério da Propaganda. É dinheiro público dentro do Ministério da Propaganda para anunciar ali o que o governo quer. E nessa, eu acho que o Paulo Pimenta ele tem até um pouco de culpa diminuída. Afinal de contas, o que ele vai dizer de bom a respeito do governo petista? Boa tarde, Geise. Boa colocação. É difícil, né? Quando você tem uma geração de matéria-prima de conteúdo que destrói o próprio governo com dados, fatos e números, que ninguém precisa falar absolutamente nada. Você olha o dólar, você olha, consequentemente, a alta dos preços por conta da desvalorização da moeda, você olha o governo apoiando ditaduras, você olha o governo batendo no governo de Israel, favorecendo grupos terroristas como o Hamas, você olha o governo mandando representantes para eventual posse do Maduro dia 10 agora na Venezuela, o ditador depois de fraudar as eleições locais. Ou seja, você tem uma geração constante de matéria-prima destruidora
do próprio governo. Não adianta fazer nada. Você tem que ser, na verdade, talvez o as da comunicação para tentar achar alguma coisa positiva. Ah, mas Bruno, o PIB cresceu 2,9%, 3%, 3,5%, com uma série de expansionismo fiscal, como também é dito e declarado pelo próprio IBGE. Tanto é que eles próprios já projetam um crescimento menor, porque não dá mais para injetar tamanha quantidade de capital, uma vez que agora nós nos deparamos com a inflação. Ou seja, se você tem um cenário crônico aqui de geração de péssimas notícias dadas pelo mau comportamento, pelo mau posicionamento, por uma ideologia do governo completamente torta, equivocada, atrasada, que obviamente ele joga no colo agora da SECOM, tentar trazer notícias positivas, como você falou, que é extremamente complexo. Então, já estava mais ou menos claro que ele cairia, né? Mas ele provavelmente continuará dentro do governo. E, de novo, se não adianta nada nós atacarmos apenas as consequências, os resultados. Se a matéria-prima, ou seja, se a ação do governo não mudar radicalmente de caminho, se torna inevitável que pesquisas como inclusive o Datafolha deu no final do mês de dezembro do ano passado, mostrando que, dentre os jovens de 16 a 24 anos, 71% estão não favorável ao caminho que o Brasil está indo sob o ponto de vista econômico. Na população geral, 61%, segundo o próprio Datafolha. Então nós temos aqui uma encruzilhada fácil de sair. Que caminho o Brasil quer? Seguir no caminho da irresponsabilidade? Dificilmente você vai conseguir trazer dados positivos. E aí, quem quer que seja para ser o marqueteiro do governo, terá uma dificuldade muito difícil, para não dizer praticamente impossível. E tem outro caminho da mudança. Só que quem acredita que o Lula, ególatra do jeito que é, com 80 anos, vai querer mudar um posicionamento que ele teve durante a vida inteira? Eu desconfio muito.